Olá, amigos do canal Eletrocurso. Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma forma de portar uma biblioteca muito interessante, a biblioteca Fuzzlight, para os nossos microcontroladores STM32. Mais especificamente aqui para a placa Discovery, aí composta pelo nosso 407 VGT6. Bom, antes de mais nada, para aqueles que têm interesse de conhecer um pouquinho o que é lógica fuzzy, para que serve uma lógica fuzzy, né? Eu aconselho vocês aí buscar no próprio YouTube, no Google. Existem vários vídeos, existem vários artigos falando sobre o assunto. É uma coisa que me cativou muito quando eu comecei uma pós-graduação na Unicamp em 2010. Tive a oportunidade de desenvolver um trabalho baseado em lógica fuzzy para controle de bobinamento e desbobinamento, que está no meu canal. Vocês podem buscar aí dentro dos vídeos do canal Eletrocurso. Vocês vão ver que existe aí um sistema, né, que a gente na época implementou utilizando MATLAB e um CLP da BR, né, onde nós portamos o código do Simulink para o Automation Studio, que é a ideia de desenvolvimento aí da BR. Ok, o que eu encontrei de material ao longo desses anos aí para poder compartilhar aí com vocês, né? Depois, em 2011, né, eu comecei a fazer um mestrado, tive algum contato ainda com lógica fuzzy ainda dentro de algumas disciplinas que eu tive aí a oportunidade de participar aí com os professores Flávio Vasconcelos, com a professora Ana Fratini lá da Faculdade de Engenharia Química na Unicamp. Foi muito bacana, é uma área que eu tenho um fascínio muito grande, eu acho muito legal e muito pouco explorada ainda, principalmente aí quando a gente fala em automação industrial e uma série de outras áreas que eu acho que esse conhecimento ele agregaria muito na solução aí até de algumas aplicações, tá? Onde que a gente encontra muito lógica fuzzy? Lógica fuzzy é muito encontrado em equipamentos eletrônicos, em máquinas de lavar inteligentes, em geladeiras inteligentes. Para a gente falar aí um pouquinho do que se encontra de lógica fuzzy, tem milhões de patentes aí pelo mundo afora, desde quando a lógica fuzzy aí foi concebida há alguns anos atrás, né? A gente está falando de décadas de 60, décadas de 70, né? Então tem muito material na internet, tem muita coisa na internet e a gente eu particularmente sempre fiquei ainda com, às vezes, a dúvida, aonde que eu encontro uma biblioteca muito legal, um material de ótima qualidade, e para eu poder aplicar, embarcar esse material no microcontrolador, qual o impacto em termos de memória e processamento se eu embarcar essa biblioteca. Existem algumas ferramentas, muita gente conhece o MATLAB, é possível utilizar aí uma série de inferências, uma série de formatos aí de funções de pertinência, né? Seja gaussiano, seja triangular, no MATLAB, o Octave, que é uma versão bem interessante, gratuita aí, né? Só que o que acontece? O interessante é a gente poder gerar um código, seja em linguagem C, seja em linguagem C++, e embarcar esse código. E essas ferramentas, né, quando a gente começa a falar principalmente aí do MATLAB, são ferramentas que têm um custo muito alto. Existem alguns fabricantes que eu pesquisei que fazem softwares onde você pode gerar códigos compiláveis aí em linguagem C para aplicando lógica fuzzy, mas que também tem um custo relativamente elevado, né? E, bom, resumidamente, tem bastante coisa jogada na internet, tem bastante material de tese, tem muitos artigos, e numa dessas buscas eu encontrei uma coisa bem legal que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que é o Fuzzlight, que é um conjunto de... é uma biblioteca muito completa, muito interessante, que tem um certo tamanho. Por isso que a gente vai estar aplicando aí num Cortex M4. Eu não vou estar conseguindo aplicar esse cara, por exemplo, na plaquinha, na famosa Blue Pill, que a gente já utiliza bastante, que é baseado no Cortex M3. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai embarcar aqui, ó, na plaquinha Discovery, que é composta aqui de um 407.
VGT6, que é um microcontrolador que a gente tem 1 mega de memória flash. Legal. Em 2011, 2012, eu fiz aí uma biblioteca muito simples, tá? Com um custo de memória muito baixo para um microcontrolador PIC. Olha que legal, uma biblioteca fuzzy, lógico, com recursos mais limitados, que você podia aplicar inclusive num 18F4520, que é um microcontrolador que tem recursos aí de memória bem inferiores, inclusive que o nosso M3 aqui da placa Bluepill. E funcionou legal. Eu fiz um artigo, né? Vou estar até abrindo aqui para vocês verem. Eu fiz na época, mais recentemente, né? Eu tinha feito a biblioteca há bastante tempo, mas em 2016 eu fiz esse artigo aqui para o site do Embarcados, e eu considero um artigo bem interessante porque eu comparo os resultados aí do MATLAB com essa biblioteca que eu desenvolvi aí, e fiz esse funcionamento no MPLAB-X para um PIC 18F4520. Tá. O que essa biblioteca ela tem? Ela é bem econômica, ela é bem enxuta. Porém, essa biblioteca ela só implementa algumas coisas básicas. Então, aqui nessa biblioteca, eu desenvolvi um arquivo fuzzy.h, fuzzyread.h e fuzzylib.c, e nesse arquivo eu embarquei aqui variáveis com 2 entradas, tá? E nessas 2 entradas eu podia aplicar 5 subconjuntos, tá? 5 funções de pertinência, 5 subconjuntos fuzzy para cada uma dessas entradas. Claro, é uma biblioteca que ela é código aberta, é baseado aqui em vetores, então você como desenvolvedor e conhece da linguagem C, você pode adaptar ela para uma situação de, por exemplo, 3 entradas, aí você vai consumir um pouco mais de memória flash, por exemplo, e memória RAM. Você pode adaptar para uma entrada apenas, manter as 2 entradas, 3 subconjuntos, 5, 7 subconjuntos, aí vai aumentar o número de regras, ou seja, é flexível, você pode alterar isso. A ideia aqui é ser uma coisa bem compacta, mas que não vai atender aí a todos os casos, né? Tem casos específicos que seria interessante a gente utilizar aí uma API ou uma biblioteca profissional, que é a minha intenção aqui nesse vídeo aqui, demonstrar para vocês isso daí. Bom, aqui eu tenho nesse artigo, vocês depois podem olhar, é uma explicação do que são subconjuntos, o que é fusificação, né? Aí a gente mostra também o modelo que a gente utiliza, porque essa biblioteca eu criei ela baseada apenas no modelo Mandami, mas como a gente conhece lógica fuzzy, existem outros modelos, existe o modelo Takagi-Sugeno, etc. Um muito conhecido então de Rally Base, né? Regras, né? Base de regras é o modelo de Mandami, que é o que eu propus aqui. Uma saída, tá? Então essa proposta aqui dessa biblioteca é uma saída, com também 5 subconjuntos, e todos esses conjuntos são baseados na figura geométrica de um triângulo, tá? Então fiz isso daqui baseado em semelhanças de triângulos, em teorias que a gente vê lá da matemática do primeiro, do segundo grau, teoria de conjuntos, união, interseção, semelhança de triângulos. E a defusificação no final dessa biblioteca ela é baseada no cálculo do centro de massa, do centro de gravidade, né? o centroide. Tá? Então isso daqui está disponível. Eu fiz uma comparação de resultados da simulação aqui no microcontrolador com o MPLAB-X com o MATLAB, e os resultados foram muito satisfatórios. Foi bem interessante, deu uma certa variação com relação principalmente ao cálculo do centro de gravidade, que tem alguns detalhes que não ficaram tão bons assim, mas no geral ele chegou com resultados muito aproximados. Aqui é uma ideia, então se vocês quiserem uma hora baixar o arquivo, né, ele encontra-se disponível. Baixar esse arquivo e adaptar ele, por exemplo, para um Cortex M3, para a plaquinha Bluepill ou para qualquer outro microcontrolador, vocês podem baixar direto aí do site do Mercados, é uma referência muito legal. Bom, voltando aí à pesquisa que eu recentemente fiz, eu encontrei esse site, e aqui eu gosto de citar porque eu achei muito interessante a proposta aí desenvolvida aqui pelo Juan, que é um neozelandês, né? E ele desenvolveu uma biblioteca, né? Um conjunto de bibliotecas grandioso, de valor enorme,
tá? E disponibilizou essas bibliotecas dentro do tipo de licença GPL3. Poxa, que legal! Então, a ideia é você ter uma biblioteca que você pode utilizar ela então nos seus projetos, nas suas aplicações, mantendo aí, lógico, né, a gratuidade do código da biblioteca para os seus clientes e transportando isso daí para quem você estiver desenvolvendo, porque isso foi uma biblioteca desenvolvida aí pelo Juan, né, e que ele deixou disponibilizado dentro aí do tipo de licença GPL3 e que pode ser aí dentro de propostas comerciais ser requisitada uma licença paga da biblioteca dele. Muito legal. Bom, o que o Juan desenvolve também que eu achei sensacional? Ele desenvolveu aqui, e eu acho que vale muito a pena investir no trabalho dele, porque é isso daqui que mantém o desenvolvimento desse tipo de biblioteca. Esse é um exemplo, né? O Juan é um exemplo, mas existe uma série de desenvolvedores aí na internet fazendo coisas maravilhosas e seria muito interessante a gente, como desenvolvedor de software, e eu falo isso por mim, a gente utilizar essas ferramentas e contribuir para essas pessoas e utilizar, buscar ferramentas open source, mas ao mesmo tempo contribuir com pessoas que estão desenvolvendo para essas ferramentas continuarem sendo ferramentas abertas. Importante isso, tá? Então o que ele disponibilizou? Ele desenvolveu uma ferramenta desenvolvida aí no Qt, né, baseada em Qt, que é uma ferramenta gráfica para você montar os seus subconjuntos e simular, inclusive, a sua lógica fuzzy. Tá? Ela é muito rica. O que eu posso dizer para você é que ela é melhor do que o MATLAB. Tá? Isso o Juan tem, não estou dizendo da boca para fora, ele tem uma série de artigos aqui, uma apresentação muito legal, uma documentação, e nesse artigo ele faz uma comparação, inclusive, de benchmark, de número de recursos que você tem, de tipos de figuras geométricas que você pode utilizar. Você pode utilizar ali, por exemplo, subconjuntos gaussianos, subconjuntos triangulares, retangulares. Ele faz uma comparação com o MATLAB, com o Octave e com uma outra biblioteca aí paga que tem no mercado. Tá? O que é legal? Ele tem disponível aqui para essa ferramenta gráfica, ou seja, você pode utilizar essa ferramenta gráfica para montar de uma forma mais simples, né, mais visual a sua aplicação e depois exportar essa sua aplicação junto com a biblioteca, comunicando junto com a biblioteca e fazer o desenvolvimento da sua aplicação. Tá? É muito legal porque isso daqui te dá um norte para aquilo que você está montando, para aquilo que você está fazendo. Se você não utilizar essa aplicação gráfica, até tem como você fazer a modelagem, montar os seus subconjuntos, mas vai ser de uma forma mais de programa. Você vai ter que entrar com as linhas, com os códigos e tentar vislumbrar graficamente o que aquilo está gerando. Legal disso daqui é que você contribui para o desenvolvimento da biblioteca, para o crescimento da biblioteca. Né? Ele tem aqui pelo que eu pude observar, né, ele tem 4 versões diferentes, basta você escolher aí, fazer a aquisição. Eu acho muito legal incentivar um trabalho e, por sinal, um belo trabalho, um excelente trabalho desenvolvido pelo Juan. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui ele oferece as formas de pagamento através do PayPal e com a opção do dólar neozelandês. Tá? Bom, o que é bem interessante aqui, que ele fala, estado da arte. Os resultados desse set de bibliotecas Fuzzylite, eles apresentam o maior número de features, tá? Isso é muito importante, comparado com outros sistemas, com o MATLAB, com o Octave, tá? E com uma outra biblioteca. Ele apresenta os resultados mais precisos, então ele chega nos resultados de cálculo, seja pelo método do centro de gravidade, seja pelo método que você escolher, por exemplo, ele chega com uma assertividade maior no resultado ali, né, com uma precisão maior do resultado, e apresentou a segunda melhor performance. Isso é muito legal. Ele faz uma comparação de benchmark, no artigo dele é possível ver isso daí, com o MATLAB. Ele perdeu para o MATLAB em alguns quesitos, né? Então, mas é coisa mínima. Por exemplo, ele faz uma comparação com uma varredura de 100 mil valores na entrada rodando aí no MacBook, com alto processamento, e a diferença
por exemplo, numa função triangular aplicada no MATLAB, para a biblioteca dele foi de 50 milissegundos, ou seja, 200 milissegundos foi o tempo para processar essas 100 mil entradas no MATLAB, e 250 milissegundos foi o tempo utilizando as bibliotecas da Fuzzy Light aí do Juan. Então, assim, é um exemplo, né, que eu estou dando. Eu acho muito bacana contribuir aí com o desenvolvimento. É um material muito legal. Eu já pude observar que isso foi utilizado em teses de mestrado, em algumas aplicações. O que eu percebi? O pessoal utiliza essa biblioteca em cima de aplicativos que estão rodando em Windows, em Linux. Ah, beleza, então eu vou aplicar essa biblioteca, por exemplo, num PC, rodando um Windows 10, vou programar um supervisório utilizando um Visual Studio ou utilizando o Qt. Legal, vou embarcar essa biblioteca. Mas para atacar o hardware, eu vou ter que, por exemplo, fazer as leituras dos meus sensores, pensando num processo de uma automação industrial, fazer a leitura dos sensores, enviar esses dados para esse supervisório através de algum protocolo de comunicação, seja um OPC-DA, OPC-UA, whatever. Você jogando esses dados para lá, você processa no computador e retorna com o resultado para a eletrônica. O meu intuito aqui é embarcar essa biblioteca diretamente na eletrônica, para a gente não precisar passar isso para um computador. E não precisar de fazer isso no front-end, fazer isso direto lá no microcontrolador, no hardware. Eu tive a oportunidade de também embarcar isso já em CLPs, funciona muito legal, tá? Então vamos lá. O importante, a biblioteca dele é em C++. Então, para o ambiente CubeDE que a gente vai estar utilizando, a gente vai ter que fazer aí alguns ajustes. Não são ajustes em todos os casos tão triviais, mas eu vou passar para vocês ainda neste vídeo um passo a passo, bem mastigadinho, de como é que a gente embarca essa biblioteca e simula essa biblioteca. Nesse momento eu vou simular, que eu acho que é interessante a gente mostrar os resultados para depois mostrar como é que a gente embarcou a biblioteca, ok? Tá. Vamos lá. Essa é a aplicação que está aí baseada nesse projeto, que é o projeto Fuzzy M4, né? Eu vou mostrar isso daqui na prática para vocês daqui a pouco, como a gente monta esse projeto. Então vocês podem observar, essa é a biblioteca do Fuzzy Light. Eu subi ela aqui para a pastinha de drivers, né? Poderia subir para outras pastas, resolvi subir para a pasta de drivers, está junto aqui com o CMSIS, com as bibliotecas Hall, né, que a gente foca aí nos nossos treinamentos de programação para microcontroladores ARM. São essas duas pastas e a gente pode observar um conjunto enorme de arquivos de cabeçalho e de arquivos fonte, baseados em C++. Tão interessante que a gente pode observar aqui, por exemplo, na pasta defusificação, existem os métodos de centro de gravidade, o centroide, bissector, integral, o máximo, média do máximo, menor do máximo, média ponderada, etc. É uma série de recursos. A gente está utilizando aqui uma biblioteca enorme, tá? Que comparativamente tem resultados melhores, por exemplo, que o MATLAB para a lógica fuzzy. Então é de se pensar que isso vai tomar bastante memória do microcontrolador. Então quando a gente começa a abrir isso daqui, ó, a gente começa a verificar uma quantidade enorme de regras, tipos de regras, métodos de defusificação, etc. Se você desenvolver uma aplicação que você, por exemplo, não for utilizar a defusificação baseada nesse método ou neste, você pode ir deletando esses arquivos, tá? Só tome cuidado, porque às vezes esse arquivo ele tem uma dependência em um outro arquivo, então você tem que ajustar a coisa, né? O ideal é embarca tudo e vamos fazer a coisa funcionar. Depois você vai apagando de acordo aí com a necessidade de memória que porventura você possa vir a ter no seu microcontrolador aí, na sua placa eletrônica, no seu circuito embarcado, tá? Eu gostaria de deixar, eu acho que é interessante a gente deixar
toda a biblioteca montada, até para a gente testar todas as possibilidades no futuro aí, nos diferentes métodos que a gente pode aplicar, nos diferentes subconjuntos, né, que a gente pode aplicar aí na nossa lógica fuzzy. É legal que a biblioteca é muito bem organizada, muito bem montada, tá? Então vamos lá. A gente pode observar aqui, ó, aqui essa aplicação ela é baseada no demo que faz a instalação para a placa Discover, né, para essa plaquinha aqui. No geral, quando a gente coloca depois a biblioteca Fuzzy, embarca a biblioteca Fuzzy, o consumo de memória sobe muito. Então a gente está falando lá de um consumo inicial de 10%, a gente embarcou essa biblioteca, a gente já consome aqui em memória flash 70% desse microcontrolador. De um microcontrolador que possui 1024 kilobytes de flash. Eu inicialmente tentei embarcar essa biblioteca, né, meu primeiro teste não bem sucedido, né, mas que me ajudou aí a montar esse conceito para estar trazendo nessa videoaula para vocês, foi embarcar essa biblioteca no nosso Bluepill, na nossa M3. E a gente pode ver que houve um overflow de aproximadamente 700 kilobytes na memória flash da Bluepill, ou seja, não roda na Bluepill, tá? Mas, em compensação, na nossa Discovery funcionou muito bem. Então vamos simular, vamos comparar. O que eu vou mostrar aqui para vocês que eu acho bem interessante? Bom, falar um pouco da aplicação gráfica do Fuzzy Lite, né? Que é esse software aí do Juan, né? O Fuzzy Lite, ele tem aí a ideia por trás dele é uma interface gráfica para você poder aí montar a sua lógica fuzzy. Essa versão que eu tô aqui, vocês podem observar, é uma versão gratuita, baixada do site, só que cheia de limitações. Ou seja, ela não te permite aqui você criar novos subconjuntos, criar novas variáveis, ela não te permite criar aqui novas variáveis de saída, ela não permite criar novas regras, ela já permite você até editar as regras da sua inferência fuzzy aqui, mas ela não permite criar mais nada. Você pode simular esses valores da lógica fuzzy, você pode gerar uma superfície, por exemplo, que é muito comum, isso tem no MATLAB. Olha que ferramenta sensacional que ele desenvolveu. Tá? Ou seja, você pode, e aqui é um ponto bem interessante, você pode exportar o código em C++, Java, fiz para você poder importar esse código, por exemplo, depois no próprio MATLAB ou no Octave, etc. Tá? Que é só para dar uma ideia para vocês. O que é legal? Eu exporto o código em C++. Essa aplicação, tá? Essa aplicação que é o Tipper aqui, né? Essa aplicação é uma aplicação que já tem um demo montado, já tem o código gerado em linguagem C++. Você pode pegar o código da aplicação dessa lógica fuzzy e embarcar ele lá no seu microcontrolador. Eu vou mostrar como é que a gente fez isso. Tá? É bem simples, mas o mais complicado é o que a ferramenta faz, que é montar para você o código em linguagem C para, por exemplo, aí, o instanciamento dessas classes que tem dentro da biblioteca. Existe uma classe própria para gerar input, uma classe própria para gerar output. Essas classes, né, quando a gente fala em orientação a objeto, essas classes elas possuem aí N atributos, elas têm aí uma série de métodos, né, para implementação aí, por exemplo, de getValue, receber valor, setValue, setar valor para uma entrada, processar a lógica fuzzy. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, quando a gente for mostrar aí como é que a gente embarcou essa aplicação para o CubeIDE. Aqui, se a gente observar, essa ferramenta, né, ela permite fazer uma simulação. Então, o que é o propósito dessa lógica fuzzy? É um sistema que calcula a gorjeta baseado no tipo de serviço e na comida. Legal. Tipo de serviço tem 3 tipos. Vocês podem ver 3 funções trapezoidais. O tipo trapezoidal e triangular, né? O tipo ruim, péssimo, poor. O tipo bom, serviço bom. E o tipo serviço excelente. E aqui embaixo a outra variável de entrada, comida, porque não somente o serviço vai gerar uma melhor ou uma pior gorjeta para o garçom.
O tipo de comida também vai gerar isso, né? Às vezes ele está insatisfeito com a comida. Pode ser uma comida ruim, pode ser uma comida deliciosa. Então, baseado nesses valores, que aqui nesse caso estão representados nesse universo de 0 a 10, é calculado um valor de 0 a 30 para a gorjeta. E dois métodos de cálculo de gorjeta. O método baseado na inferência de Mandami e o método baseado na inferência de Takagi-Sugeno. Pô, que legal! Dá para você então gerar com métodos diferentes, né, a aplicação. Então essa é uma ideia geral do que dá para fazer em lógica fuzzy. E aqui são as regras. Então, por exemplo, se a gorjeta, por exemplo, se o serviço for ruim e a comida for muito ruim, então a gorjeta é a mais barata possível, que é esse triângulo aqui, né, que é o tip. Se o serviço for excelente, a comida for deliciosa, então a gorjeta é generosa. Então isso é a lógica fuzzy. Agora, os métodos para calcular, por exemplo, aqui é baseado no centro de gravidade, na inferência Mandami. Você pode trocar o método de cálculo aqui e gerar um arquivo de saída novo, mudando isso e simular. Você pode mudar uma regra e gerar um novo arquivo e simular o que acontece nas saídas quando você mudar essa regra. É muito legal. Então, por isso que eu oriento e vale muito a pena adquirir essa interface, porque é um software GPL. Mais uma vez, o desenvolvimento, as melhorias, as atualizações desse software dependem desse patrocínio, dependem desse incentivo ao desenvolvedor. E eu acho isso daí sensacional, que a gente tem no mundo de hoje, né? Então vamos lá. Eu vou rodar aqui a simulação, né, do software dele. São 1026 valores diferentes para as duas entradas, então são 1026 combinações. Olha que legal, você vai rodando aqui, você já vai observando, ó, aumentando o valor, por exemplo, da comida, melhorando a comida, melhorando a gorjeta, né? Então tá melhorando o serviço aos poucos e vai varrendo a comida, vai melhorando o serviço, vai varrendo a qualidade da comida, e a gente já vai vendo aqui em tempo real qual que é o valor que vai sendo aplicado para a gorjeta. Você pode observar que o valor da gorjeta só está subindo de acordo aí com a elevação dos parâmetros dessas variáveis de entrada. Muito legal. Eu vou pausar aqui num valor, atenção, olha só, 4.839 para, por exemplo, serviço, 4.839, por exemplo, para a comida, me gerou uma saída de 13.21 no método Mandami e uma saída no valor de 13.103 no método de Takagi-Sugeno. Vamos comparar se realmente o embarcar essa biblioteca foi feito com sucesso para a nossa plaquinha Discover, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa ideia. Eu vou agora transferir o programa para a nossa plaquinha. Tá? Então ele vai compilar aqui, já vai fazer a gravação e vamos entrar em modo de depuração. Tá? O que eu fiz aqui? Dentro do loop, aqui acho que vale a pena a gente explicar, é bem interessante. Nesse ponto aqui, ó, vocês podem observar, deixa ele terminar de fazer a compilação, gravação. Nesse ponto aqui, ó, todo esse código que vocês estão observando aqui, ó, essas linhas de código, opa, até aqui, ó, todas essas linhas de código é o código que a própria ferramenta do Qt Fuzzy Lite gera. Então o Qt Fuzzy Lite, ele gerou, olha que interessante, ele gerou aqui vamos dizer assim, a montagem aí da variável de entrada, né, chamada serviço. Então você dá um nome para ela, dá uma descrição para ela, por exemplo, qualidade do serviço. Bom, entrou já em modo de simulação, a gente já vai mostrar. Habilita, dá o range de funcionamento dela, que é de 0 a 10. Olha que bacana, monta as três funções que a gente tem aqui, o trapezoidal, né? Então, o pur, que vai de 0 até 5, sendo a metade em 2,5, 2,5, o trapezoidal começa a descer. A função de pertinência aqui do bom, que vai de 2,5 a 7,5, é triangular, sendo que o máximo encontra em 5. Isso que é o legal da aplicação gráfica, ela já monta isso automático para você, senão você teria que vir e na unha programar isso daqui. No final ela vai e adiciona a engrenagem da coisa, né?
que é essa variável que a gente está aqui instanciando aqui, né, pro engine aqui, né, para essa área de memória. A gente está nesse momento aqui, então, acoplando essa variável, né, essa classe aqui, né, essa classe serviço, nós estamos jogando aqui para o engine. Depois faz a mesma coisa para a comida. Faz a mesma coisa para as variáveis de saída, que é a gorjeta baseado no método Mandame, o Mandane, né, que é baseado no cálculo do centroide, de defusificação, cálculo de agregado pelo máximo. Cara, é muito, muito legal. As três funções da saída, que são triangulares. A outra saída baseada no método Takagi-Sugeno é montada aqui. As regras, olha como é que é montada as regras. Aqui ele monta a base de regras para o Mandame, aqui ele monta a base de regras para o Takagi-Sugeno. Ou seja, por isso que é legal, é uma ferramenta que se você tem uma complexidade grande no que você vai montar, ela vai te facilitar a sua vida e você vai estar principalmente, no meu ponto de vista, contribuindo para o desenvolvedor continuar melhorando os recursos, continuar melhorando a biblioteca, e isso é muito interessante, é muito legal. Bom, aqui no loop principal foi muito simples. O que eu fiz aqui? Bom, isso daqui já veio do demo, né? Que a gente instala no CubeMX para a placa Discovery, né? Que é para tratamento da USB. Aqui que está o que eu adicionei. Olha que simples. A gente vai chamar o método setValue para a nossa classe food, né? A nossa variável food. E nós vamos passar para esse método um valor de uma variável que eu defini como uma variável float, uma variável real, chamada infood. Vocês podem observar, ela está com um valor aqui de lixo. Eu já vou zerar esses valores aqui. Na verdade, vamos adicionar os valores 4.839. Então, já vou colocar aqui 4.839 para a comida, 4.839 para o serviço. E vamos ver se no método Mandame ou Takagi-Sugeno o cálculo será feito com sucesso. Então, ó, fazemos aqui então a chamada aqui do setValue para a comida, também do setValue para o serviço, processa a lógica fuzzy e retorna como getValue como resultado da gorjeta baseado em Mandame ou da gorjeta baseado aí na inferência Takagi-Sugeno. E joga para a variável outMTip e outTSTip, que foram as duas variáveis também do tipo ponto flutuante. Vamos então rodar até essa linha do programa para ele fazer toda a inicialização aqui dos subconjuntos e das regras das nossas inferências aqui. Pá! Linha 198. Agora olha que legal, eu vou executar linha a linha e vamos ver se realmente o cálculo vai bater com os valores aqui apresentados no simulador, que são 13.216 e 13.103. Vamos lá. Então, entrou os valores para comida, os valores para o serviço, processou, e agora já vão ver o resultado em Mandame e o resultado em Takagi-Sugeno. Certinho, 13.216, 13.103. Vamos ver? 13.216, 13.103. Vamos escolher um outro valor aqui só para a gente falar que, provar que realmente está funcionando a coisa. Então, vou colocar aqui 5.806 para 1. Né? Esse cara aqui, 5.806 deve ser o serviço, então vamos lá. 5.806 para o serviço, está aqui embaixo. 5.806 para o serviço. E vamos aplicar 10 para a comida. Então vamos colocar 10 para a comida. Atenção, 10 para comida. E vamos rodar. Atenção. Ok. Entrou com valor para comida, entrou com valor para o serviço, processou, entregou as saídas. Respectivamente 19.55 e 20.48. 19.55 e 20.48. É isso aí. Vou mostrar agora para vocês o passo a passo de como que a gente embarca esse código para qualquer aplicação. Lógico, com recursos de memória. Então a gente vai embarcar isso no M4 para cima, tá? Muito obrigado. Aí a gente já volta com o passo a passo da inserção aí, né, da biblioteca. Ok. Vamos aqui então agora mostrar como que a gente vai aí utilizar o STM32 Cube IDE
para gerar aí esse código para ser embarcado na nossa plaquinha Discovery e rodar essa aplicação da Logica Fuzzy. Bom, eu vou mostrar aqui alguns passos, né, que eu criei baseados na placa Discovery, tá? Importante. Se você tiver uma outra placa ou tiver apenas um microcontrolador na sua placa eletrônica que você desenvolveu, o procedimento é um pouco diferente. Você vai ter que, na inicialização do código, né, da ferramenta, buscar esse microcontrolador, mas não tem problema. Os caminhos posteriores, depois que você faz a instalação básica ali da aplicação, são os mesmos que eu vou estar mostrando aqui. Então, essa parte inicial eu estou fazendo para a placa Discovery, ok? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma pasta aqui no meu computador, onde eu vou colocar o projeto. Tá? Eu escrevi um nome aqui bem simples, né? Projeto Fuzzy M4, que vai ser a pasta onde eu vou colocar aqui o workspace desse projeto. E você pode observar que de cara dentro dessa pasta eu coloquei a biblioteca do Fuzzy Lite, a biblioteca 6.0, que eu baixei lá do site que eu já apresentei para vocês. Então, se eu clicar aqui, vocês vão observar que ela é composta por documentação, exemplos, aqui é bem legal, você tem vários exemplos, tem exemplo de tacagem sugeno, com obstáculo, exemplo de mandame, inclusive para MATLAB e Octave. Já vem aqui também, por exemplo, nessa parte exemplos híbridos, o exemplo do sistema de cálculo de gorjeta que eu acabei de mostrar para vocês. Inclusive com o arquivo .fis, que você pode rodar no MATLAB, ou pode diretamente abrir aqui no Qt Fuzzy Lite 6 e gerar o seu arquivo. Aqui o arquivo dele já está gerado. Se a gente vier aqui e observar, já existe um arquivo .cpp, C++, para essa aplicação. Então, se a gente abrir, por exemplo, aqui no Notepad++, a gente vai observar que aqui está o arquivo da montagem desse sistema, dessa lógica fuzzy, que é justamente isso daqui que eu copiei e colei lá para a minha aplicação, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, daqui da definição do namespace até aqui embaixo é a criação da nossa lógica fuzzy, ok? Muito bem. Então, é isso que a gente vai ter na ferramenta. Ela vai gerar esses arquivos para a gente poder importar depois lá no nosso projeto. Mas antes disso, a gente tem que importar a biblioteca. E como que a gente vai fazer isso? Então, vamos mostrar passo a passo como criar um projeto baseado na placa Discovery e como importar a biblioteca para esse projeto. Vamos lá. Eu vou abrir o STM32 Cube IDE. Aqui eu estou com a versão 1.02. Ok. E eu vou escolher essa pasta como meu workspace, Projeto Fuzzy M4. Então vamos lá. Projeto Fuzzy M4. Launch. Ok. Vamos então aqui iniciar um novo projeto com STM32. Ele vai agora buscar o seletor do microcontrolador ou da placa de desenvolvimento, né? Então vai demorar um pouquinho, não tem problema. Beleza? Aqui, se eu conectar, ele vai buscar atualizações, né? Pela internet, né? Então, com o Network Connection, ele busca atualizações. Eu desliguei a internet aqui proposital nesse momento para fazer essa gravação. Eu vou colocar simplesmente um no aqui, até porque eu já estou com esse software bem atualizado. A gente aguarda, esse processo demora um pouquinho. Legal. Ok, é uma placa. Então, a gente vem aqui em Board Selector. É a placa Discovery. Eu vou filtrar por STM32 F4 Discovery. Tá lá a nossa plaquinha. Perfeito, exatamente. É baseada no 407 VG. Vamos a um Next. Aqui é muito importante, tá? Muito importante. Nosso projeto é baseado em C++, tá? Guardem bem. Nós vamos rodar esse cara numa biblioteca toda desenvolvida em C++. Então, a gente tem que marcar essa opção. Os demais eu vou manter igual. Eu vou chamar aqui de Fuzzy Lite. Por exemplo, o nome do meu projeto que vai estar dentro da pasta Projeto Fuzzy M4. Vou dar um Finish. Inicializar todos os periféricos no modo default da placa. E vamos mudar de perspectiva, tá? Ok? Bom, não vai conectar a internet, então vou dar um cancel aqui. Não preciso. Vamos lá.
Nesse momento a gente tem que aguardar, demora um pouco mesmo para fazer essa carga inicial das configurações, tá? Ainda mais por uma placa completa como essa. Ok, criado um ambiente aí para desenvolvimento. Vamos ampliar. Então nós temos aqui na ferramenta gráfica, né, o nosso antigo CubeMX, que é parte integral agora do CubeIDE, da nossa ferramenta de desenvolvimento. A gente explora isso no nosso treinamento aí para os microcontroladores ARM, Cortex M3, né? A ideia é exatamente a mesma da ferramenta. Ele já montou todas as entradas de cristais osciladores, seja o oscilador para baixa velocidade, que é utilizado pelo RTC, seja para o cristal ressonador, que é utilizado principal aí para todos os barramentos de clock internos dos periféricos que compõem o nosso microcontrolador, todas as entradas e saídas, até para os LEDs que tem na plaquinha Discovery. Então já está tudo isso daqui montado. A gente pode até observar aqui no Clock Configuration, olha que legal. Diferentemente se a gente fosse fazer na unha para um projeto que a gente vai ter que montar de acordo com as características da nossa placa, aqui ele já escolheu a frequência do cristal da placa Discovery, já fez todas as divisões aqui necessárias de frequências, multiplicações aqui, né, para chegar no 168 MHz, que é o clock máximo que a gente tem aqui, para a gente estar rodando a nossa plaquinha Discovery. Muito bem, ou seja, nessa parte já está toda a configuração montada, tá? Os osciladores, olha que legal. A comunicação, tá? Que já vai ser serial wire para nossa gravação utilizando aí o nosso método de gravação escolhido aqui, né? Da própria placa Discovery, né? Que usa o ST-Link interno. O contador, que é baseado no SysTick, que é a nossa base de tempo. Bom, isso a gente explora muito em detalhes durante nossos treinamentos tradicionais aí, de programação em linguagem C para microcontroladores ARM. Ok, não vamos então focar aqui, vamos agora para Project Explorer. Vamos inserir a biblioteca. E o que eu fiz propositalmente anterior aqui que eu mostrei para vocês? Eu já deixei na própria pasta do projeto todo o pacote que eu fiz o download do site lá do Fuzzy Light. A biblioteca está aqui dentro. A biblioteca ela se encontra exatamente nesse diretório, Fuzzy Light. Tudo isso daqui. Mais especificamente a pasta dos arquivos de cabeçalho e a pasta dos arquivos fonte da biblioteca. Tá? Então, se a gente estivesse trabalhando alguma aplicação para Windows, alguma aplicação para Linux, a gente talvez precisaria fazer uma integração até com esses arquivos aqui, demais, para a gente estar importando aí para o nosso sistema operacional. Aqui no microcontrolador, o que interessa para a gente é aqui os cabeçalhos e o arquivo fonte. Okay? Então, muito bem, vamos voltar lá. O que a gente vai fazer inicialmente? Carregar essa pasta. Então, olha que bacana. Eu vou ver aqui em Drives, botão direito, New Folder. Agora, uma opção muito importante nesse momento. Veja que esse folder, essa pasta, ela se encontra fora do workspace aqui, da pasta onde está o programa. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos vir aqui em Advanced, linkar com uma função, linkar numa localização alternativa, numa localização fora da pasta do nosso programa. A gente vai vir aqui em Browse. Então, vamos lá. Legal, pasta projeto Fuzzy M4, Fuzzy Light 6, Fuzzy Light 6, Fuzzy Light. Então, essa é a pasta geral. A gente quer buscar a pasta FL e a pasta Source, lembre-se bem, para o nosso sistema aqui como microcontrolador. Então, pasta FL, onde estão os arquivos de cabeçalho, eu vou dar um Finished e o mesmo processo para a pasta Source. Vamos lá, pasta FL, pasta SRC, Finish. Agora tem uma série de trabalhos que a gente tem que fazer para poder compilar esse cara no ambiente do nosso CubeIDE. Não é tão simples igual parece, né? A gente está embarcando C++ num ambiente que gerou, inclusive, como a gente pode observar, o código gerado pela ferramenta gráfica, é um código em linguagem C. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós vamos converter daqui a pouco esse arquivo num arquivo no formato C++.
tá? Vamos converter esse cara para um formato C++. Fazendo essa conversão, nós temos que fazer a conversão, adaptar o código aí para nossa biblioteca fuzzy aí. Se a gente precisar voltar na ferramenta gráfica, porque a ferramenta gráfica, para quem já conhece do ambiente CubeIDE, que já fez o meu treinamento, é através dessa ferramenta gráfica que a gente vem aqui, por exemplo, e nomeia um pino do microcontrolador, como aqui, por exemplo, o pino PE4, como uma entrada digital GPIO, por exemplo. Se eu fizer isso, eu sou obrigado a salvar. Salvando a aplicação, ele vai gerar o código em cima do arquivo, não somente, né, mas em cima do arquivo main.c. Mas tem que ser .c. Lembra que você alterou para poder embarcar o código baseado em C++, você renomeou esse arquivo para .cpp. Então, se você tiver que abrir a ferramenta gráfica para fazer alguma modificação na estrutura do seu projeto, renomeia esse arquivo novamente para .c, abra a ferramenta gráfica, faz a alteração que você precisar, dá um generate code, eu não vou fazer aqui, mas dá um generate code, ele vai gerar o código lá no main.c. Depois você renomeia novamente para C++ para você poder trabalhar com o seu código aí da biblioteca fuzzy. O que é legal por mais que você utilize aí, você vai renomear posteriormente para C++, você consegue continuar utilizando os recursos de linguagem C que você tem, é claro, né? Então você vai poder continuar utilizando as suas bibliotecas RAW e aí as suas necessidades na sua aplicação que você desenvolve em linguagem C, ok? Então, é uma explicação bem relevante. Tá. Agora vamos lá, são muitas informações que a gente vai fazer. Olha que interessante. Aqui no source da biblioteca do FuzzyLite, ele já tem um arquivo main.cpp. Esse cara, na hora de compilar, ele vai gerar conflito com o arquivo main de inicialização, né, das rotinas desse nosso arquivo main.c, que é o cara que a gente vai utilizar para embarcar toda nossa aplicação. Então eu vou desabilitar esse arquivo da compilação. Como que a gente faz isso? Botão direito, propriedades, C++ build, vamos excluir esse recurso da compilação. Vou dar um aplicar, vou aplicar e fechar. Pronto. Com esse novo símbolo, a gente pode perceber que ele já apagou. Ele existe, mas ele não será compilado, tá? Então a gente vai evitar um primeiro erro que seria gerado aqui. Esse próximo passo, ele é muito importante, tá? Não somente aqui para essa aplicação que eu estou fazendo, mas para N aplicações, aí a gente foca bastante nisso daqui também durante o nosso treinamento online. Eu vou vir aqui no Project Explorer, nas configurações gerais do projeto, eu vou vir aqui em propriedades, que são as propriedades do nosso projeto chamado FuzzyLite. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar agora aqui com os subdiretórios aonde se encontram os arquivos de cabeçalho, os arquivos fonte da nossa biblioteca nova, dessa biblioteca que a gente acabou de importar para cá os arquivos. Nós temos que apontar isso para o compilador. E olha que interessante, a gente consegue apontar isso aqui nessa opção aqui dentro de Settings. A gente vai vir aqui em Settings. Dentro de Settings a gente tem aqui uma opção chamada Tool Settings. Eu vou até ampliar para a gente ter uma visão mais ampla disso daqui, desses recursos, tá? É muito importante. Aqui a gente tem um local onde nós temos as configurações do GCC para o Assembler e para a linguagem ANSI C. Mas nós temos configurações também para o compilador G++, que é o compilador que vai compilar a linguagem C. E esse cara agora já está preparado no ambiente para compilar os arquivos HPP, os arquivos CPP que porventura existirem. Mas a gente tem que apontar para ele as pastas onde estão esses arquivos. E não só para ele, para o GCC também. Então vamos começar com o GCC. A gente vai vir aqui em Include Paths. E nós vamos agora acrescentar aqui alguns diretórios muito importantes aqui do nosso compilador, tá? Então essa parte eu gostaria de frisar bastante aqui para vocês, porque faz muita diferença, tá? Então vamos lá. Então o primeiro ponto que a gente vai aplicar aqui, deixa eu verificar aqui que tem uma pasta aqui enorme. Essa primeira pasta que a gente vai aplicar aqui, a gente vem aqui em adicionar. Eu vou buscar dentro do File System
a nossa pastinha do Fuzzy Light, que é essa pasta aqui, ó. Então, na pasta Fuzzy Light, nós temos tanto a pasta com os arquivos .h quanto a pasta com os arquivos .cpp. Vou selecionar essa pasta e vou adicionar. Tá? Vou jogar ela lá para baixo. Poderia deixar ali mesmo, mas só por uma questão de organização. Vou adicionar uma nova pasta. Essa nova pasta agora é um caminho longo dentro do compilador. Por quê? A gente vai adicionar agora a pasta onde que se encontra o nosso compilador GCC. E mais especificamente, a pasta onde encontram alguns arquivos cabeçalhos que são apropriados para C++, que no caso do CubeDL não traz essa pasta para C++ por default. Olha que complicado, né? Mas ao mesmo tempo a gente descobriu e está mostrando como resolver isso para vocês. Então, se a gente vier aqui em File System, agora é uma navegação longa. Nós vamos vir aqui em C2 pontos. A pasta de instalação do fabricante, o compilador. Okay? Aqui dentro, nós vamos buscar pela pasta plugins. Na pasta plugins, existe aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Aqui, ó. Aqui está a pasta do compilador. Tá? Tanto o GCC quanto o G++. Que é a pasta do GNU, ARM Embedded, essa pastinha aqui, ó, tá? Então eu vou abrir essa pasta. Dentro dessa pasta nós vamos mais uma vez na pasta Tools. É longo o caminho. Vamos na pasta ARM Known e ABI. E agora nós vamos na pasta Include, que é onde estão os arquivos de cabeçalho, tanto os arquivos de C++, que é o nosso caso aqui. Então vamos C++, 7.3.1. Maravilha. Essa é a pasta onde aqui dentro vão se encontrar os arquivos de cabeçalho para a aplicação em C++ que a gente vai estar utilizando. Então, existem alguns cabeçalhos que estão especificamente em alguns desses arquivos aqui, principalmente no fuzzylight.h, que ele chama esses arquivos de cabeçalho, e são arquivos baseados em C++. Então, eu tive um problema de compilação e eu tive que apontar para esse diretório aqui para ele poder encontrar esses arquivos. Isso é bem específico para esse projeto que a gente está embarcando. É uma biblioteca externa, toda baseada em C++, para o nosso CubeDE. Nas aplicações gerais que a gente não embarca, por exemplo, C++, que eu não trabalho aqui com essa aplicação, por exemplo, essa biblioteca de lógica fuzzy, bom, que a gente mostra aí ao longo dos nossos treinamentos, isso não é um caminho de praxe, tá? É um caminho de praxe a gente incluir, por exemplo, diretórios de bibliotecas de usuário que a gente vai desenvolvendo ao longo do projeto. Deixa eu selecionar aqui, eu vou explicar isso já. Então, por exemplo, quem fez o meu treinamento sabe, a gente cria aqui dentro do Drivers uma pasta com as bibliotecas que você vai criando ao longo do treinamento. Bibliotecas para fazer um buffer circular, por exemplo, para utilizar aí a porta serial, a porta USART no modo interrupt. Então a gente, entre outras, bibliotecas para comunicação com display OLED, para o display LCD 16:2. Então quando a gente cria essas bibliotecas aqui dentro da pasta drivers, né, eu crio uma pasta onde eu coloco os arquivos .h, eu tenho que apontar aqui nessa área de propriedades do projeto aonde que se encontram esses arquivos .h para a gente não ter um erro de compilação. Agora esse foi um caso bem à parte, né, que eu estou mostrando para vocês, que eu estou incluindo esse diretório lá do GCC, lá onde está o nosso compilador da pasta de instalação. A mesma coisa vai ser feita para o G++. Então vamos lá. Vou adicionar aqui. Já vou deixar aqui direto para não ter que ficar procurando esse cara que é mais complicadinho, né? Vou jogar lá para baixo e vou adicionar aqui também no File System a nossa pastinha que está aqui do nosso projeto. Então, tá aqui, Fuzzy Light. Muito bem, seleciona a pasta. Ok. Excelente. Criado aqui, a gente vai dar agora um aplicar. Eu não vou fechar ainda, porque eu ainda vou fazer mais uma
Yes, vai compilar. Eu ainda vou fazer mais uma alteração aqui importante nesse ponto para não gerar erros também, principalmente por causa dessa aplicação envolver aí C++, tá? Então vamos lá. Então, um ponto bem interessante. Aqui no compilador a gente tem uma opção aqui que é o Optimization do C++. Eu vou desabilitar essas duas opções, porque eu preciso gerenciar exceptions. Dentro dessa biblioteca existe um gerenciamento de exceptions. Então eu vou desmarcar essa opção que desabilitava o manuseio de exceptions e eu vou desabilitar também essa opção aqui. Ok? Ufa! Feito isso, vamos dar aqui um apply em close. Aplicar e fechar. E vamos compilar o nosso projeto, né? Build all. Ok. Muito bem. Agora vai levar um tempo. A gente vai observar, é bem interessante aqui no console. Eu vou até ampliar para a gente ver a grandiosidade. Quantos arquivos, né? Cabeçalhos, arquivos fonte, né? CPP, né? C++, estão sendo nesse momento compilados aqui na aplicação. Então a gente percebe que a biblioteca agora ela já está sendo toda compilada depois desses ajustes que a gente teve que fazer aí na ferramenta para comportar essa biblioteca baseada em C++, né? Então vamos deixar aí o compilador fazer o trabalho dele. E por isso aí, mais uma vez, a gente frisa, né? Aqui a gente está utilizando uma biblioteca grandiosa, mas uma biblioteca muito completa. Ela vai demandar naturalmente de uso de memória, principalmente aí memória flash, um pouco de memória RAM mais de acordo com o que você vai ali instanciando, né, na aplicação. Mas ocupa muita memória flash essa biblioteca. Tá? Então cuidado, escolha um microcontrolador apropriado, então por isso que a gente orienta aí começar aí já com 407, 429 já vai dar mais poder, e assim você vai sucessivamente. O que é legal é que esses microcontroladores já têm opções com custo bem legal, bem reduzido, e lógico, você vai embarcar a lógica fuzzy, você vai normalmente estar utilizando isso num processo que tem um custo, que tem uma aplicação bem refinada, né? E vale a pena a gente aí estar utilizando um microcontrolador um pouquinho mais caro do que o 103, né? Do que o Cortex M3 aí, o nosso 103, para a gente ter memória para poder estar aplicando aí esses recursos aí da biblioteca. Pode observar, ó, a compilação é demorada, é longa, né? Porque são muitos arquivos que estão entrando aí na ordem aí de compilação da coisa. Vamos aguardar. Está quase terminando. Mas vocês podem observar, agora ele já está compilando aí a biblioteca RAW, né, a API RAW, né? Tem bem menos arquivos aí do que a gente compilou até então para o nosso fuzzy, né, para a nossa biblioteca fuzzy. Está chegando, graças a Deus, ao final. E agora ele vai gerar aí a mensagem final aí. E o uso de memória, por exemplo, né? Nesse momento ele ainda não utilizou em torno de 200 e poucos kilobytes, né, de uma memória de 1 mega. Por quê? Porque nesse momento nós só inserimos a biblioteca. Nós ainda não inserimos no arquivo main, no arquivo principal, a inclusão aí das entradas, das saídas, das inferências que a gente vai utilizar, que vai ser o Takagi Sugeno, que vai ser o Mandani. Nós vamos inserir isso daí agora para mostrar para vocês como é que é feito o processo. Ok, está terminando aí a compilação, a gente tem certeza que não aconteceram erros, porque todos esses ajustes que eu mostrei anteriormente para vocês são ajustes fundamentais aí para a gente garantir que não vai encontrar um erro de compilação, tá? Então, bati um pouquinho a cabeça para chegar nesses ajustes aí, né? Mas eu estou tentando trazer de uma forma bem mastigadinha
bem simples para vocês não terem problema uma hora que vocês precisarem embarcar aí a biblioteca no nosso ambiente de desenvolvimento do Cube IDE. Tá finalizando, é um processo realmente longo, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai, além de renomear o arquivo main.c para main.cpp, isso é importante, nós vamos também agora copiar o código base da aplicação. Aquele código que eu acabei de mostrar para vocês, que é a ferramenta aqui que o nosso Qt Fuzzy Lite gera. Onde que esse código está? Eu já vou aproveitar ele do outro projeto que eu tinha começado para o F103, onde eu tive obviamente aquele estouro de memória, né? E eu vou copiar esse cara para o main.c lá, na verdade o main.cpp, né? Nós vamos renomear como main.cpp lá do nosso projeto agora baseado num M4, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou copiar aqui é o cabeçalho. Então a gente vai incluir aqui esse cabeçalho, que é o fl/readers.h. Se a gente observar esse readers.h, ele está aqui, ó. Esse arquivo readers.h, ele já traz um include de todos os arquivos de cabeçalhos, olha, são vários, necessários para implementar aí a lógica fuzzy da biblioteca. Tá? Então são muitos e muitos e muitos arquivos. Tá? Muito bem, então a gente vai incluir esse cara inicialmente. Depois, o que mais? Nós vamos aqui na lógica principal, nós vamos declarar algumas variáveis. Então, a variável de entrada da comida, de entrada do serviço, de saída baseada em Mandame, né? Ou a saída do tip, e a saída baseada em Takashi Sugeno, que eu já apresentei para vocês anteriormente. E esse código, ó, que é onde, vocês podem observar que está dentro da área de usuário, né? Para não ter risco de apagar, que é onde ele monta toda a nossa inferência aqui da lógica fuzzy. Okay? Compilação a gente pode observar que terminou lá, então vamos começar aqui então com o cabeçalho. Vou copiar, vamos renomear como .cpp, então vamos voltar lá para a aplicação, Fuzzy M4, 0 erros, 0 warnings, que legal. Vamos renomear aqui para source main, botão direito rename, main.cpp. Muito bom. Tá, feito isso, vamos então agora abrir o arquivo main.cpp, já está em linguagem C++ e, claro, compila todo o restante que já existia feito em linguagem C. Não vou modificar aqui o cabeçalho. Área de usuário, para não ter risco se a gente precisar utilizar a ferramenta gráfica e regenerar um outro código para um outro periférico, né, ele não apagar. Então, dentro da área de usuário, eu vou colocar aqui os cabeçalhos. Depois dos cabeçalhos, nós vamos copiar a declaração das variáveis. Então, vamos voltar lá. Está aqui no main. Está dentro da área de usuário, mais uma vez, user codes. Então vamos lá e vamos copiar aqui para a área de usuário. Perfeito. Vamos também agora copiar toda a montagem da lógica fuzzy que vai estar aqui na área 2 de usuário, antes do loop infinito, né? Antes do loop while. Então antes do while, vamos copiar. Pum. Então aqui que agora vai consumir memória pra caramba. Então, vamos copiar aqui na área de usuário número 2. Está montado toda a nossa lógica fuzzy baseada no exemplo da gorjeta, né? Do tipper. Feito isso, agora vamos para o loop. Aqui dentro do loop nós vamos colocar as funções para entrada de valores da qualidade da comida, da qualidade do serviço, da geração do processo da lógica fuzzy, do processamento da lógica fuzzy e da entrega dos resultados baseado em Mandame e baseado em Takashi Sugeno. Então vamos copiar esse cara para as linhas aqui dentro do loop, user code begin 3, colar. Só isso. Se a gente compilar o projeto novamente, ele já fez aí a parte pesada de compilação das bibliotecas. Agora ele vai basicamente compilar esse restante que está vindo junto aí, que é toda a inserção que a gente fez aqui dessas instanciamento dessas classes, né? A classe engine, a classe de serviço, food,
gorjeta em Mandame, gorjeta em Takagi Sugeno, as regras, né? A criação das regras para o Mandame, a criação das regras também para o Takagi Sugeno, ou seja, ele está incrementando tudo isso. E olha só, a gente já está falando em 740, 750K. Ou seja, nós chegamos aí acima de 70% da memória do microcontrolador. Mas o importante é compilar com sucesso, simular, rodar e daí para frente a gente pensar, pô, a gente está inserindo uma biblioteca profissional, uma biblioteca muito bem desenvolvida, então a gente tem que pensar aí também em evoluir aí, utilizar microcontroladores com maior capacidade aí para rodar esse tipo de biblioteca, né? Que mais uma vez, né, uma biblioteca que teve alguns recursos comparados com o MATLAB e venceram na comparação ao MATLAB. Então uma ideia muito bacana que a gente tem aí de implementação com lógica fuzzy. Já está chegando aqui no final da compilação, né, leva um tempinho, vocês vão observar que a compilação vai finalizar com 0 erros, 0 warnings, e eu já vou agradecendo aí a todos vocês aí pela visualização aí, eu agradeço o compartilhamento, lembra de dar um like lá, colocar no sininho, né, para a gente poder aí estar divulgando aí esse trabalho e é um trabalho muito bacana desenvolvido lá pelo Juan, né, da Fuzzy Light, e eu acho que é um trabalho que vale muito a pena a gente pensar em embarcar, aí seja para um projeto, seja para um trabalho acadêmico, seja até para um trabalho de hobby, né? Eu acho que é uma aplicação bem bacana. Muito obrigado a todos aí e até a próxima videoaula, até o próximo tutorial.